Num dia, nas terras da Europa, Joãozinho estava de aniversário e pediu para seu pai, que era comerciante, uma viagem para conhecer as Índias. Depois de um ano, enquanto seu pai trabalhava noite e dia, conseguiu juntar 50 moedas de prata, o que era pouco para conseguir uma caravela. Joãozinho baixou a cabeça. Enquanto caminhava pensativo e refletia, achou uma trilha de moedas de prata. Com um sorriso no rosto, começou a juntar as moedas. No final da trilha, viu uma caravela velha com apenas um marinheiro. O pai de Joãozinho abriu um grande sorriso no rosto, deu 10 passos para trás e começou a pular e gritar. Quando terminou de demonstrar sua alegria, soltou o ar e caminhou até o marinheiro. O marinheiro apenas virou as costas, desceu da caravela e bateu no ombro do pai de Joãozinho. O pai de Joãozinho correu de volta para casa, pegou suas ferramentas e economias para comprar madeira para consertar a caravela. Foi correndo comprar madeira. Acabando de fazer as compras para consertar a caravela, correu para onde estava e largou as coisas ali dentro. Depois voltou de novo para casa. Joãozinho fica feliz e entra na caravela, pega as ferramentas e começa para logo terminar e viajar. Depois de 2 dias dando duro, reconstruindo a caravela, ela estava pronta para embarcar. Mas antes queriam muito descansar. Quando descansaram tudo por um dia inteirinho, foram comer um pouco. No dia seguinte, já começaram a fazer as malas. Depois de algumas horas, eles começaram a procurar um marinheiro para comandar a caravela. Quando Pedro voltou, já foram direto para a caravela. Depois de uma semana, eles já estavam ficando sem comida. Então, o pai de Joãozinho disse a ele enquanto dormia. Quando Joãozinho acorda, ele procura por todo lado seu pai, mas não acha em lugar nenhum. Então procura Pedro. Quando chegaram em uma ilha, eles se dividiram para explorar. Joãozinho foi cercado por índios. Depois de um tempo curto, eles começaram a chamar aquela terra descoberta de Vera Cruz. Depois que Joãozinho morreu, seu filho Carlos ficou com a caravela que ele viajou. Então Carlos queria ver a terra que seu pai e o marinheiro dele descobriram. Então só pegou a caravela e se foi sem nem mesmo pegar suas coisas. Apenas se foi. Quando chegou no local desejado, viu que o nome do local tinha mudado. E não era mais Vera Cruz, e sim Brasil. Há muito tempo, em 1500, uma menina muito sonhadora chamada Beatriz sonhava em ser navegante. Isso porque, quando pequena, seu pai a levou para conhecer um porto de navios. Então, sua tia, a rainha Manuela, a convidou para uma viagem inesquecível. No outro dia, todos foram para o porto para a despedida. Beatriz adorou o lugar em que ficou no barco. Ela ficou em uma cestinha no alto do mastro e já podia ver e avisar tudo o que acontecia. Depois de muitos dias de viagem, Beatriz disse o que mais desejava. A primeira coisa que avistaram foi um monte. Como era dia de Páscoa, tiveram a brilhante ideia de nomear como Monte Pascoal. Quando acharam um lugar seguro, largaram a âncora e desembarcaram. Beatriz desembarcou e a primeira coisa que viu foi uma índia muito querida. Logo que se conheceram, já viraram amigas. Então a índia se acalmou e elas continuaram conversando até que Pedro Álvares Cabral chamou. E a partir daquele dia, elas nunca mais se separaram e viveram felizes para sempre.
Era uma vez um menino chamado Minguado. Um dia ele estava jogando Fortnite, quando seu amigo bateu na porta. Então, uma semana depois, eles entraram em uma caravela e foram se aventurar ao alto mar. Chegando perto de uma ilha, eles avistaram e o Minguado falou: "Terra vista!" Quando eles jogaram a âncora na água, tinha só uma pessoa na ilha. Aí eles foram descer para conhecer o menino. O menino contou que ele morava sozinho porque sua tribo havia morrido. Eles sentiram pena e o convidaram para ir morar em Portugal com eles. Antes de ir embora, deram o nome de Brasil para aquelas terras que tinham descoberto. Parabéns! A mãe de Pedro Álvares Cabral chamava-se Rita. Pedro tinha duas irmãs, Helena, que morava com ele, e sua mãe, e Clotilde, que morava na Índia. Então, um dia eles foram visitar Clotilde. Helena e Pedro eram navegadores. Então, os três embarcaram no barco. Depois de dias, avistaram algo. Então, os três foram até ela. Então, Yara mostrou a eles sua terra. E, de repente, Pedro deu uma ideia. Depois de um tempo, Pedro deu outro nome para o lugar, deu o nome de Porto Seguro, e até hoje esse lugar é chamado de Brasil. Há 518 anos atrás, um rei muito feliz tinha uma filha chamada Isabel. Ela era muito curiosa e queria descobrir o que havia além do mar. Ela era tão curiosa que quando seu pai foi falar com o navegador Pedro Álvares Cabral, ela aproveitou e foi junto, e acabou entrando no navio que ia para as Índias. Mesmo sem saber para onde ela estava indo, ela estava muito feliz. Quando ela havia se acomodado, um navegador viu a Isabel e ficou preocupado, mas o problema era que a caravela já estava em alto mar. Então, como Isabel, além de ser curiosa, era tagarela, ela contou toda a história para ele, e também pediu ajuda para sobreviver nesses meses de viagem. O navegador hoje aceitou ajudar. Joaquim, alegre de ter conhecido uma nova amiga. Quando chegaram no quarto, Luiz estava dormindo, pois já eram 22 horas, e já era hora de Isabel ir dormir também. No outro dia pela manhã, Luiz acordou e logo foi chamar seu pai. Joaquim explicou para a filha tudo o que havia acontecido. Luísa depois foi quem acordou Isabel. Isabel acordou sem entender nada, mas concordou com Luísa. Elas aproveitaram muito o dia. Dias e meses se passaram. Teve vezes que chovia de dar medo, mas Isabel e Luísa não descansavam. Teve um dia que o marinheiro começou a gritar: "Terra vista!" Joaquim explicou que quando alguém grita isso é porque estão perto de alguma terra, que naquela época pensavam que eram as Índias. Quando desembarcaram das caravelas, as meninas não se seguraram. As meninas acabaram conhecendo outras meninas da idade delas e fizeram amizade. Teve um dia que elas foram com suas novas amigas, que elas dormiram numa oca. Elas gostaram muito, mas ficaram muito tristes, pois não podiam se comunicar com suas novas amigas, e também pois elas teriam que voltar logo. Na caravela de volta para casa, o comandante percebeu que naquela terra que eles tinham acabado de conhecer não havia as coisas que tinham nas Índias. Eles então foram para as verdadeiras Índias. Quando chegaram lá, compraram tudo o que eles tinham ido para pegar para eles ou para o seu rei. Ao voltarem para Portugal, depois de muito tempo de viagem, quem foi receber Luiz e Joaquim foi Dona Felícia, que era casada com Joaquim há 15 anos, e ela era mãe de Luísa. Depois, imediatamente, partiram para o castelo. Ao chegarem lá, foram direto para a sala do trono, onde estava o rei sentado e preocupado, e para diminuir a preocupação, ele estava rasgando os papéis, pois isso o acalmava. Quando o rei viu a sua filha entrando na sala, ele ficou bravo, mas ao mesmo tempo alegre. Isabel foi direto dar um abraço nele e contar todas as suas histórias e aventuras com Luísa. Um certo dia, Pedrinho estava acordando e iria tomar seu café da manhã, e seu pai chegou com uma grande notícia.
e partiram destino para as Índias. Pedrinho ficou com o cargo de ficar em cima do mastro. Ele ficou por muito tempo avistando os marujos, até que um dia ele avistou um monte e era bem no dia da Páscoa. Então esse monte é conhecido como Monte Pascoal, e foi chegando mais perto e concluiu que tinha gente naquelas terras. Terra vista! E chegaram na famosa terra que chamaram de Veracruz. Quando eles embarcaram na ilha, lá encontraram os índios que habitavam aquele lugar e saíram das caravelas para conhecer a ilha. Pedrinho conheceu a Índia Cauana, e quando já tinha terminado de conhecer a ilha, quando estavam indo embora, deram uma galinha, mas os índios contribuíram dando uma arara. Pedrinho prometeu voltar quando ficar maior, e ele ficou maior e, como havia prometido, voltou para aquela terra. Fim. Ha 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 ha!